Sete segredos do INSS revelados por mim, professor Nakamura. Pessoal, eu preciso também contar que eu estou sendo muito atacado por outros advogados que estão falando que eu estou dando muito conteúdo de graça. Outros advogados estão falando, doutor, deixa os aposentados no escuro porque aí a gente consegue cobrar deles. Olha, pessoal, eu não vou parar. Eu estou aqui rumo a 1 milhão de inscritos. Tudo que eu te peço é para se inscrever nesse canal e eu vou continuar dando conteúdo de graça. Eu não cobrei nem R$ 1 de vocês para fazer mais de 600 vídeos e não vai ser agora. Então, os vídeos são de graça. Claro, o WhatsApp é do escritório. Aí beleza, vamos parar tudo que estamos fazendo para fazer cálculo, fazer planejamento, fazer revisão de aposentadoria. Os serviços são cobrados? São, mas aí a gente está parando tudo que a gente está fazendo para analisar o seu caso. Agora os vídeos são de graça e ninguém vai me parar. Então se inscreva nesse canal, que Deus te abençoe. Eu estou sendo muito atacado, não sei se está valendo a pena, mas eu vou continuar na missão por enquanto, tá? 7 segredos revelados do INSS, pessoal. Que o INSS muitas vezes não concede a melhor aposentadoria para o segurado, isso você já sabia. É só observar o exagerado número de revisões de aposentadoria existentes. Ora, se o INSS concedesse o melhor benefício possível, desde que o segurado cumpra os requisitos desde o início, não seriam necessários advogados previdenciaristas. Eu sempre falo isso. Se a empresa pagasse tudo certinho, não ia precisar de advogado trabalhista. E se o INSS pagasse tudo certinho, não ia precisar de advogado previdenciarista. Mas, você está vendo, né? O pior é que, ao procurar um atendimento presencial, buscando um benefício, você vai encostar a barriga no balcão do INSS esperando atendimento, vai levar seus documentos e receber uma resposta inadequada, seja por ter um benefício que era devido negado, seja por receber um benefício em valor inferior ao que você teria direito. Então, para isso não acontecer, eu vou revelar nesse vídeo de graça segredos que os maiores escritórios do Brasil em direito previdenciário vão te cobrar uma fortuna para te contar. Com essas dicas, espero salvar o seu tempo e seu dinheiro. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Primeiro, um segredo para aposentar mais cedo. Você sabia que trabalhos perigosos ou que fazem mal para a saúde contam mais do que os outros na hora de se aposentar? Como assim, doutor Nakamura? Todo trabalho tem seu valor na sociedade. Sim, mas estamos aqui falando para fins previdenciários. Ora, não podemos colocar todas as pessoas no mesmo patamar para se aposentar, pois há aquele que se expõe ao frio excessivo, como nos frigoríficos, ao perigo de uma profissão como vigilante, a tomar uma descarga fatal como um eletricista ou metalúrgico que enfrenta ruído, poeira, graxa, etc. Isso só para citar alguns exemplos de profissões. O segredo é que ter trabalhado com insalubridade ou periculosidade pode te fazer aposentar mais cedo. Ah, doutor, o senhor está falando da aposentadoria especial, né? Eu vi um vídeo, um artigo seu. Mas o problema é que eu só trabalhei nesse tipo de profissão por alguns anos e não por todo o período de trabalho da minha vida. Sem problemas, você pode converter esse período especial para período comum. Ou seja, se você tiver toda a sua vida trabalhado com insalubridade e periculosidade, você vai ter direito à aposentadoria especial. Não, doutor, eu trabalhei 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas eu não trabalhei minha vida inteira com esses períodos. Você não vai perder esse período, você vai fazer essa conversão do tempo especial. Ocorre que, se você for diretamente no INSS, eles não farão essa conversão do jeito certo. Doutor, mas eu vi no meu extrato previdenciário CNIS, que está lá no meu INSS, eu trabalhei de 1/11 de 2009 a 1/11 de 2019. Está correto lá, reconheceram os 10 anos. Não, está errado. O fator de conversão é de 20% para mulheres e 40% para homens. Então, presta atenção nesse exemplo. Isso aqui é só um exemplo de 10 anos trabalhados, mas aí você vai aplicar para o seu caso, tá? Ah, foi 1 ano, foi 5 anos. Tudo bem? Nesse exemplo, então, 10 anos. Ocorre que 1 ano trabalhado com periculosidade ou insalubridade equivale a 1,2 ano para a mulher e 1,4 ano para o homem. Ou seja, botar em números aqui para ficar bem fácil. 10 anos nessa condição, né? Então trabalhou aqui, ó, 1/11 de 2009 a 1/11 de 2019.
trabalhou 10 anos nessa condição. Quando você vai converter para o tempo comum, eles vão valer como 12 anos em tempo comum para mulheres e 14 anos em tempo comum para homens. Então, 10 anos viram 14 anos, meus amigos. E isso vai aumentar o seu tempo de contribuição, vai melhorar o seu cálculo do benefício e pode até mesmo fazer total diferença para te enquadrar em outra regra. Por quê? Você sabe, existem várias regras, né, pessoal? Regra de pontos, regra de aposentadoria, regra de idade, regra de tempo de contribuição, regra antes da previdência, regra depois da previdência, regra de transição. Então são inúmeras regras e inúmeras formas de se aposentar. E às vezes esses anos, esses meses que sejam, nós tivemos caso aqui no escritório que 6 meses de tempo especial fez a diferença para a gente conseguir enquadrar em outra categoria que elevou em mais de 50% o valor recebido. Então, não venha me dizer que esse conhecimento não vale dinheiro e eu estou passando aqui para vocês, pessoal. Entendi, doutor. Mas e a reforma da Previdência? Ela não mudou tudo isso? Bom, saiba que existem ações no STF que buscam derrubar a proibição do segurado poder converter o seu tempo especial em tempo comum após a reforma da Previdência. Mas você não precisa esperar essas ações no STF. O que a gente já tem, e é o seguinte, eu acho até certo você já correr atrás disso antes que o STF mude tudo de novo, né? Então, o certo, você já pode correr atrás. Você pode e deve resguardar o seu período trabalhado antes de novembro de 2019 pelo direito adquirido. Isso ninguém te tira até o STF mudar tudo novamente, né? Então, provavelmente, você vai ter que entrar com ação judicial com um advogado, pois o INSS não vai reconhecer esse direito na via administrativa, mas pelo menos você já fica sabendo que existe esse direito. O que você vai fazer com esse conhecimento, aí é contigo. Mas para te ajudar, eu vou te dar mais uma dica. Para comprovar seus direitos, você pode precisar de alguns documentos, como PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, aqui saiu ACT, né? LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, tá certo, pessoal? Então, isso aqui você consegue com a empresa ou também a sua CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, e se tiver outros documentos, pode também, que constem insalubridade ou periculosidade, tá? Inclusive, o recebimento desses adicionais também vai contar, ajuda também a aprovar. Segundo segredo, período sem carteira assinada pode contar para aposentadoria. Doutor, sério? Esse segredo pode salvar muita gente que achou que não iria aposentar ou enquadrar muita gente em uma regra melhor de aposentadoria ao obter o reconhecimento desse período. Então, deixa eu te explicar. Um tempo de serviço, sem que registre em sua carteira de trabalho, pode sim contar para sua aposentadoria, desde que comprove isso para o INSS. O que acontece na prática? Quando um patrão assina a sua carteira de trabalho, ele passa a ser responsável também por pagar o seu INSS, além dos outros direitos. Só que você sabe que algumas empresas tentam pagar menos impostos, não querem se preocupar com leis trabalhistas e previdenciárias, então elas não registram esse vínculo na carteira dos seus funcionários. E aí você se depara com um problema, né? Você escolhe entre arrumar um emprego informal ou ficar sem trabalho. E aí muitos trabalhadores acabam fazendo trabalhos que não ficam registrados na carteira, por pura necessidade ou desconhecimento. E se o seu patrão não anota na sua carteira, você não vai ter um papel que mostra o quanto que você ganha todo mês. Por um lado, então, também não há o desconto previdenciário. E aí algumas pessoas caem nessa armadilha. Elas acham que é melhor trabalhar sem registro, porque elas vão receber um salário maior, já que não vai ter desconto previdenciário. Mas o problema aparece mais tarde, quando a pessoa quer se aposentar e acha que não fazer esse registro não vai fazer diferença. Na verdade, mesmo que você consiga se aposentar sem registro, vai ser mais complicado provar que realmente trabalhou. Então você vai ter que encontrar jeitos de mostrar que trabalhou, porque a sua carteira de trabalho não tem a assinatura do seu patrão. Então, alguns meios que podem te ajudar nessa comprovação. Depoimentos de pessoas que trabalharam com você. Então é sempre bom fazer amigos de trabalho, colegas de trabalho, manter esse contato, pelo menos nas redes sociais ou manter o WhatsApp da pessoa, porque você pode precisar. O contrato de trabalho, fotos suas realizando o trabalho, comprovante de recebimento dos seus salários, oleritos ou contra-cheques, mesmo que sejam informais,
conversas em aplicativos sobre os trabalhos que você realizou, registro de pontos, se houver, vídeos de câmera de segurança do local onde você trabalhou, se houver, quaisquer documentos adicionais que revelem seu vínculo de trabalho. O problema é que o INSS não dá a menor orientação sobre esses períodos e vai simplesmente descartá-los na contagem dos seus direitos. Terceiro segredo, atenção, você pode reverter um pedido negado no INSS sem advogado. Eu sempre vou defender que você procure um bom profissional para acompanhar o seu caso, mas vou revelar mais um segredo. Em alguns casos, você não precisa de advogado para reverter um pedido negado no INSS. Primeiro, então, você vai ter 30 dias para apresentar um recurso a contar da data que ficou sabendo do seu pedido negado. Então, siga esses passos no aplicativo ou no site do Meu INSS, a plataforma oficial do INSS. Atenção, hein? Tira uma foto aqui, pausa o vídeo aí, volta, salva esse vídeo, assiste depois, porque olha o passo a passo, pessoal. Você vai entrar no site ou aplicativo do Meu INSS, depois você vai clicar em entrar com.gov.br, aí você vai fazer o login com o número do seu CPF e vai digitar a sua senha de acesso. Se você nunca fez uma senha, você vai precisar ir no INSS ou você pode ligar no 135 para pedir para registrar essa senha, tá? Mas fica tranquilo, por quê? Porque depois que você registra essa senha, você não precisa ficar voltando lá no INSS, vai ajudar muito, tá bom? Então já vai atrás dessa senha aí do .gov.br. Aí você entrou com login e senha, aí você vai procura por novo pedido lá no buscador, onde aparece uma lupa. Aí você busca por recurso ordinário inicial. Aí você atualiza seus dados, se for necessário, e leia as informações de serviço e siga os demais passos solicitados. Então você vai apresentar seu recurso com os esclarecimentos, pelo qual entende que o seu benefício é devido. Junte documentos, se necessário, e aí você vai receber uma notificação com a data que seu recurso será julgado pela Junta de Recursos. É isso mesmo, pessoal. Quarto segredo, período de trabalho rural antes de 1991. Conta para aposentadoria. Ah, isso aqui vai salvar você também, Pio. Ó, antes de mais nada, é preciso registrar que o limite de 30 de outubro de 91 para consideração de atividade rural na aposentadoria por tempo de contribuição decorre de uma expressa previsão legal. Então, até essa data, o tempo de serviço rural vai ser computado independentemente do recolhimento de contribuições. É isso mesmo, pessoal. Então, doutor, eu trabalhei, né, na década, sei lá, de 70 ou então 80 até 91. Seja muito ou seja pouco. Esse tempo vai fazer diferença. Só que, doutor, eu vou ter que recolher essas contribuições 30 anos depois, 40 anos depois? Não, pessoal. Antes de 91, vai ser considerado independentemente do tempo de contribuições. Basta comprovar o trabalho rural em regime de economia familiar, que vai ser considerado como tempo de contribuição. Deixa eu te explicar aqui. O INSS, na via administrativa, considera tempo rural só a partir dos 14 anos de idade, mas a Justiça considera antes disso. Há decisões reconhecendo tempo de trabalho rural a partir dos 8 anos de idade. São mais de 6 anos de tempo rural só entre o que o INSS pode considerar e o entre que você vai conseguir e que podem fazer total diferença nos requisitos de tempo e cálculo para aposentadoria. Não, doutor, o meu é realmente a partir dos 14 anos. Show de bola, vai conseguir na via administrativa. E seja na via judicial, seja na via administrativa, você vai precisar de alguns documentos como notas fiscais da época em seu nome ou de seus pais, certidão de nascimento de irmãos que nasceram ainda no meio rural, o seu histórico escolar de escola rural ou de seus irmãos, um registro de imóvel rural, pode ser no nome dos pais, certidão do INCRA, cópia do prontuário de identidade, documentos que constem a profissão de lavrador, agricultor ou semelhante de seus pais, pode ser a certidão de casamento deles ou outros documentos que lá aparecem, né? Senhor José Antônio, lavrador, enfim. E testemunhas. Atenção, isso aqui vale para regime de economia familiar, para subsistência da própria família, aquelas terras pequenas, né? Então, quinto segredo, pessoal, o trabalho como autônomo para pessoas jurídicas conta para aposentadoria. Você aí que tem um CNPJ, você vai se aposentar com esse período.
Isso não chega a ser uma novidade, mas o INSS insiste em não informar sobre esse direito na via administrativa, o que pode requerer a atuação de um advogado. Então vamos lá. Desde 2003, o autônomo que presta serviços para pessoas jurídicas pode ter o seu tempo contado para aposentadoria. Isso mesmo que não tenha pago contribuições ao INSS. Isso aqui, rapaz, isso aqui é bom demais, porque você não vai tirar R$ 1 do seu bolso e vai conseguir comprovar seus períodos desde 2003 nessa condição. Isso porque a obrigação de pagar o INSS é da pessoa jurídica contratante e não do contribuinte autônomo. Esse aqui é um ponto de atenção. Se você tem CNPJ e contrata outras pessoas por meio do CNPJ delas, você que paga o INSS dessas pessoas. E atenção, porque depois você pode sofrer uma cobrança futura muito grande dessas contribuições, pode vir uma bola de neve. Agora, se você é o CNPJ que prestou o serviço, aí você está na boa, você está tranquilo, você não deve nada. E aí o contribuinte autônomo vai precisar apresentar documentos que prestou serviços a uma pessoa jurídica, além do seu CNPJ, né? Então você pode juntar registros de e-mails, mensagens, recibos de pagamento, declaração do imposto de renda. Sexto segredo, pessoal, tempo militar conta para aposentadoria. E esse aqui é molezinha e muita gente está deixando passar. O tempo no Exército é considerado para aposentadoria. E esse aqui está fácil, basta apresentar seu certificado de reservista ou obter uma certidão na unidade militar que prestou serviço, desde que conste a data de início e fim do seu serviço. Então, muita atenção nesse detalhe na hora de pedir a sua certidão, tá? Explica lá que precisa constar a data de início e a data de fim do seu serviço. E o tempo de serviço militar não conta como tempo especial, ou seja, não há um fator de conversão favorável, ele conta de 1 para 1. Mas beleza, né? É melhor do que jogar fora esse período, não é verdade? Ele vai contar de 1 para 1, mas beleza, tá tranquilo. Vai te ajudar com certeza. Sétimo segredo, pessoal. Você pode usar contribuições em atraso para se aposentar ou melhorar o seu benefício. Atenção, saiba que você pode fazer pagamentos de contribuições em atraso para se aposentar ou melhorar o seu benefício, mas aqui eu recomendo fortemente um advogado e eu vou te explicar por quê. Caso você queira contratar um dos maiores escritórios do país com atuação nos tribunais superiores, STJ, STF e processos protocolados em todos os estados do país, WhatsApp 44998683378 ou você clica no link do comentário fixado, tá certo, pessoal? Isso aqui é o WhatsApp do nosso escritório, mais de 11 anos de atuação sem nenhuma reclamação ou advertência na OAB, e o nosso WhatsApp de Brasília a gente está deixando para quem já é cliente. Mas beleza, isso aqui, né? Então, deixando o WhatsApp, clique no link do comentário fixado. Pagar contribuições em atraso, sem antes verificar se elas serão contabilizadas para sua aposentadoria, é literalmente jogar dinheiro fora. Seria melhor investir seu dinheiro em outro lugar. Como assim, doutor? Estou pagando contribuição em atraso, eu achei que estava me ajudando. Pois é, não faça isso antes de saber se elas realmente serão contabilizadas. E aí tem gente que reclama, né? De pagar menos de um salário mínimo num planejamento previdenciário que a gente parcela em até 12 vezes, e aí você fica pagando muito mais que isso. Então, o retorno é um verdadeiro investimento no nosso planejamento previdenciário, no nosso serviço. Bom, para que o INSS reconheça contribuições em atraso, você vai precisar apresentar documentos que comprovem as suas atividades exercidas durante o período pago em atraso. Então, atenção, pessoal, os contribuintes que se enquadram nas seguintes situações precisam comprovar o trabalho para efetuar pagamento ao INSS, senão nem adianta pagar o INSS, tá? Então, atenção, aqueles que têm um atraso superior a 5 anos, aqueles que têm um atraso inferior a 5 anos, de quem nunca foi contribuinte individual, e também o atraso inferior a 5 anos, de quem deseja pagar em atraso um período anterior ao primeiro recolhimento em dia ou ao cadastro da atividade exercida. Vamos supor, você legalizou aí suas contribuições em 2021, só que você tem períodos trabalhados antes disso e você quer legalizar, você quer pagar em atraso porque você está vendo que vai valer a pena. Então, você também vai precisar comprovar esse trabalho nesses períodos anteriores ao primeiro recolhimento em dia ou ao cadastro da atividade, tá?
Documentos úteis: comprovante de inscrição na prefeitura da sua cidade, comprovantes de pagamentos de impostos ligados à sua atividade, comprovantes ou contratos de que você executou um trabalho, recibos de pagamentos, comprovante do imposto de renda. E atenção, pessoal, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero ter ajudado. Um dia não estaremos mais aqui. O que ficará será o bem que fizemos uns aos outros. Que Deus te abençoe. Inscreva-se nesse canal para chegarmos juntos a 1 milhão de inscritos e fazer crescer essa comunidade com muita informação para todos. Muito obrigado e até a próxima.